A gente volta a falar agora da Itapemirim. A empresa informou que neste sábado havia 30 voos programados com várias origens e destinos aqui no Brasil. Então, centenas de passageiros não vão embarcar. A gente vai conversar agora com a advogada e especialista em direito do consumidor, a Maria Inês Dolce. Maria Inês, muito obrigado pela entrevista aqui na CNN. Boa tarde. Muito boa tarde, uma satisfação enorme falar com você e seus ouvintes. Maria Inês, então nessa época de fim de ano, todo mundo tudo programado, as passagens caríssimas para ter que comprar uma outra. Qual é a saída para quem foi prejudicado com esse anúncio da Itapemirim? Olha, primeiro é lamentável essa situação toda, principalmente no final do ano, né? Agora, é lógico que a empresa ela é obrigada a dar informação, comunicar ao consumidor antes dele chegar no aeroporto, oferecer opções. Isso é extremamente importante para que o consumidor saiba em qual opção ele vai se encaixar, né? Quais são as alternativas. Sempre se documentar. É importantíssimo. Outra coisa também, não adianta ter um e-mail só, como um canal para o consumidor entrar em contato. Né? Tem que ter outras formas do consumidor também entrar em contato, saber como que ele vai fazer, qual vai ser a solução caso a caso. Nós sabemos também que se o consumidor ele comprou a passagem por meio de uma agência de turismo, ela também é corresponsável, né, com essa situação, tem que ajudar o consumidor, porque é um prestador de serviços, e o consumidor que não tiver solução, e nós estamos vendo que está bastante complicada a situação, tem que reclamar nos órgãos de defesa do consumidor, tem que reclamar naquela plataforma do governo também, consumidor.gov, muitos aeroportos também têm o juizado especial civil, onde o consumidor pode se dirigir e fazer a sua reclamação também. Né? E evidente, tudo com provas, protocolado para uma eventual ação judicial, se fizer necessário. Maria Inês, a gente está falando aqui nessa época de fim de ano, então todo mundo já com passagem comprada, por exemplo, nesse caso dos passageiros prejudicados com a Itapemirim. Algumas pessoas, diante dessa inação da empresa ou não ter um resultado, uma resposta da forma que gostariam, vão lá e acabam comprando outra passagem. Isso, qual a sua orientação quanto a isso? Vai caber depois uma ação judicial para fazer a empresa ressarcir essa outra passagem que o passageiro, porventura, acabe comprando? Olha, esse seria o ideal, mas nós sabemos que a situação financeira da empresa é terrível. Então, o consumidor, antes de comprar outra passagem, ele tem que protocolar, pedir uma solução e pedir que seja decidido da melhor forma possível, porque ele pode ter um reembolso, ele pode ser colocado em outros voos, dependendo do destino, até ele pode usufruir de uma parte terrestre. Né? Então, a empresa ela é obrigada, pelo Código de Defesa do Consumidor, a se comunicar com o consumidor, a dar toda a informação e dar uma solução. Né? São mais de 50 mil passageiros que hoje estão aí numa situação sem alternativas e, portanto, a empresa ela pode ser punida por isso, multada. O consumidor, evidentemente, pode ser realocado, então essa possibilidade existe entre outras companhias aéreas, mas tem que ter uma solução, pelo menos de imediato, para evitar que o consumidor se dirija aos aeroportos e fiquem ali aguardando por uma solução que não está chegando, né? Ficam ali no embarque e é lamentável mesmo toda essa situação. Sem dúvida. Priscila Yasbeck também tem uma pergunta para a senhora. Maria Inês, obrigada pela entrevista. Toda essa situação acaba trazendo muita frustração, né, para o consumidor. A senhora é especialista nesse assunto. Queria perguntar como que são, assim, de um pano de fundo maior dessa questão, que é a regulação, né, essas agências reguladoras. No caso, a gente está falando da ANAC. A ANAC poderia ter feito algo antes, poderia ter evitado esse tipo de situação, ter percebido que a empresa estava com uma operação crítica, com uma má gestão, para que não chegasse nesse ponto. E a senhora acha que esses consumidores, esses clientes, podem ficar sem receber o reembolso dessa passagem? Podem ter que morrer com esse prejuízo? Olha, primeiro, a ANAC, que é o órgão regulador, ela tem que acompanhar, né, toda a situação da empresa, ela tem que saber qual é o ponto crítico, o que está acontecendo, e evidente que acabou acontecendo agora tudo no final do ano, mas a ANAC, ela tem como responsabilidade buscar uma solução,
né, para que a empresa, antes de acontecer tudo isso, pudesse, evidentemente, acomodar os passageiros da melhor forma possível. A outra questão é o que é que o consumidor deve fazer? Vai ser reembolsado ou não? Nós sabemos que a situação financeira é difícil, Priscila, e pode ser que esse consumidor não consiga ter o reembolso dessas passagens. Por isso que a melhor forma, nesse momento, é a própria empresa, né, e juntamente com a ANAC, tentar realocar todos esses passageiros, né, em outros voos, de outras formas. Há passageiros, por exemplo, que não vão mais querer ir para o destino porque eles tinham ali uma situação de presencial, vamos supor, de algum evento, algum fórum, alguma coisa, e que já perdeu a possibilidade de estar ali. Então, esses passageiros, é evidente que tem uma situação diferente daqueles que ainda vão voar, né? Então, o mais importante nesse momento é o consumidor ter os contatos da empresa, ter alguém ali no aeroporto. A ANAC tem que exigir que se coloque informações claras para o consumidor com alternativas. E isso tudo é analisado caso a caso, né? Tem consumidores, por exemplo, que não vão mais querer ir, tem outros consumidores que sim, tem outros consumidores que podem aceitar compartilhar de outros voos, ou mesmo ir via terrestre. Então, caso a caso, tem que ser resolvido, tem que dar uma solução para o passageiro, principalmente agora no final do ano, que nós sabemos que não temos concorrência, né? É muito pequena e possivelmente esses passageiros não vão conseguir ser realocados em outros voos de outras companhias aéreas. Marinês, até tenho duas perguntas para a gente acrescentar a esse papo. Uma é, quais são as provas que as pessoas, os passageiros prejudicados, podem recolher nesse momento? Comprovantes de alimentação, por exemplo, que gastaram no aeroporto, já que deram de cara na porta, ou eventos que tinham, aniversários programados, eventos de família. Quais são as provas a serem apresentadas no momento oportuno para ter esse ressarcimento ou uma solução? E mais, a empresa é tradicional de ter uma empresa de ônibus, né? Por esse transporte rodoviário. Essa pode ser uma alternativa apresentada pela empresa? Olha, em distâncias até mais curtas, vá de ônibus, a gente coloca à disposição. Tem algum valor também que pode ser negociado nesse momento? Olha, bom, primeiro, o consumidor, todo gasto que ele tiver, ele tem que guardar, o ticket, né, também serve de comprovação. Se ele não puder, por exemplo, ter ali um documento, ele pode tirar foto, né, se ele está ali no aeroporto, não está tendo solução, ele pode fazer isso também. Uma outra alternativa, dentre muitas, é a própria Itapemirim oferecer transporte terrestre para viagens mais curtas. Também existe essa possibilidade, mas como eu estava dizendo, tudo é caso a caso que tem que ser analisado, né? E as alternativas, elas têm que vir, né? Para que o consumidor ele possa ter a solução para o problema dele e chegar ao destino, né? Ou então dar oportunidade para o consumidor também de cancelar sua viagem. Às vezes já não há mais interesse, né? Um evento que ele tinha, alguma coisa já aconteceu. Então, são situações que têm que ser vistas. O consumidor ele tem que também buscar essas alternativas junto à empresa, por isso que é importante que o consumidor ele faça a sua reclamação nos órgãos de defesa do consumidor, nos juizados especiais cíveis dentro dos aeroportos, né, para que a solução venha a tempo dele poder chegar até o destino. Sem dúvida. Marinês Douce, advogada, especialista em direito do consumidor, muito obrigado por ajudar a gente até dar as orientações para quem foi prejudicado com essa suspensão das atividades da companhia aérea Itapemirim. Até uma próxima. Até uma próxima.